O corpo de Adalberto foi encontrado dentro de um buraco, sem calça, sem sapatos, mas com o celular, dinheiro e documentos no bolso. E o mais chocante, os peritos disseram que ele foi colocado ali com muito cuidado, como se fosse parte de um plano e não um crime impulsivo. Esse detalhe fez a investigação ganhar uma camada ainda mais sombria. Afinal, quem faria algo tão calculado? A pergunta que ecoa desde o início é direta. Foi o amigo? Foi a amante? Ou foram os seguranças que acabaram matando Adalberto? Porque, no meio dessa investigação, há um emaranhado de mentiras, pistas estranhas e personagens que parecem esconder mais do que revelam. Rafael, o melhor amigo, contou uma versão cheia de falhas e foi desmentido pelo laudo oficial. A amante de Adalberto simplesmente desapareceu no dia do crime. E os seguranças, que poderiam ser apenas coadjuvantes, de repente se tornaram peças centrais, depois que sangue foi encontrado dentro do carro e digitais foram localizadas no capacete da vítima. O caso tomou uma proporção nacional. Jornais, programas de TV, redes sociais, todo mundo passou a discutir a mesma pergunta: quem matou Adalberto? Para tentar entender esse mistério, precisamos primeiro mergulhar em quem era ele. Com 36 anos, Adalberto era empresário de sucesso, dono de uma empresa de transportes que crescia cada vez mais. Além do trabalho, tinha uma paixão que marcava sua vida: as motos. Ele e a esposa viajavam o mundo sobre duas rodas, registrando cada aventura. De fora, parecia um homem completo, trabalhador, querido, de família. Por isso sua morte choca ainda mais. A cena do crime não parecia resultado de um impulso ou briga ocasional. Era algo frio, meticuloso, quase ritual. O buraco onde seu corpo foi colocado tinha apenas 40 centímetros de largura. Para colocar um homem do tamanho de Adalberto ali, seria preciso força, jeito e, provavelmente, mais de uma pessoa. E os detalhes intrigam ainda mais. Ele estava com capacete, mas a viseira havia se soltado e foi encontrada no fundo do buraco. Isso aconteceu numa luta ou foi colocado ali de propósito? O mais estranho é que Adalberto estava sem calça e sem sapatos, mas com dinheiro e documentos intactos. Se fosse um assalto, por que não levaram nada? Retirar suas roupas parecia mais um ato de humilhação, um recado silencioso. Mas para quem? Outro detalhe desconcertante: não havia marcas de arrasto no chão. Isso significa que alguém carregou o corpo até lá. Ou seja, não se trata de um acidente, mas de um ato intencional. A delegada Ivalda Leixo, responsável pelo caso, foi direta. O crime exigiu planejamento, força e conhecimento do local. Voltemos ao dia do crime. Adalberto chegou ao evento de motos por volta do meio-dia junto do amigo Rafael. Testemunhas dizem que passaram horas juntos, animados, andando, conversando. Às 19h48, Adalberto enviou a sua última mensagem para a esposa: "Está tudo bem." Pouco depois a confusão começou. No primeiro depoimento, Rafael contou que os dois beberam e fumaram maconha. Disse que Adalberto ficou agitado, quase desesperado e decidiu ir embora sozinho, por volta das 21h15. A polícia aceitou essa versão no começo, já que parecia coerente. Mas então veio o laudo do IML. O exame mostrou que Adalberto não tinha álcool nem drogas no corpo. Estava completamente limpo. A história de Rafael, que sustentava toda a narrativa inicial, era mentira. A descoberta mudou tudo. Por que Rafael inventaria algo assim? O que estava tentando esconder? Chamado novamente à delegacia, Rafael passou o dia inteiro prestando depoimento. Especialistas em perfilamento criminal analisaram cada detalhe: pausas, gestos, contradições. A conclusão foi devastadora. Rafael estava escondendo informações cruciais sobre as últimas horas de vida do amigo. Enquanto a polícia desconfiava cada vez mais do amigo, uma peça surgiu no quebra-cabeça. Adalberto mantinha um caso fora do casamento. A amante morava em Sorocaba e deveria encontrá-lo no evento naquele mesmo dia. Mas, por algum motivo, não apareceu. A dúvida é: desistiu? Brigaram? Ou algo pior aconteceu? Essa revelação abriu espaço para uma nova linha de investigação. Ciúmes, vingança, traição. Será que alguém descobriu o caso e decidiu se vingar? Para complicar ainda mais, a esposa de Adalberto lembrou de outro episódio. Meses antes, no condomínio de luxo onde moravam, um vizinho bêbado ameaçou o casal com uma faca durante uma discussão. Na época, o caso parecia banal, mas agora a polícia começou a reavaliar. A investigação, então, se dividiu em 3 frentes principais. Briga com seguranças. Adalberto teria cortado o caminho por uma área proibida, gerando uma discussão que terminou em tragédia.
amigo envolvido. Rafael poderia estar escondendo uma situação maior, talvez com mulheres ou brigas, protegendo alguém. Vingança pessoal. Um inimigo oculto, ligado à amante ou ao passado, teria planejado cada detalhe para transformar o crime em uma mensagem. Cada teoria tem pontos fortes e fracos, nenhuma se encaixa perfeitamente. O que a polícia tem em mãos agora são provas técnicas que podem mudar tudo. Sangue no carro, digitais no capacete e a chance de recuperar imagens da câmera usada por Adalberto nos seus passeios. Essas pistas podem revelar de vez quem estava com ele nos seus últimos instantes. Mas enquanto as respostas não chegam, a dor da família cresce. A esposa, antes companheira de viagens, hoje enfrenta um luto cheio de dúvidas. O filho pequeno, que ainda não entende, pergunta pelo pai. E a sociedade, perplexa, acompanha um caso onde cada detalhe parece mais estranho que o anterior. E você, o que acha? Rafael mentiu porque tem culpa? A amante realmente esteve envolvida? Ou tudo não passa de uma briga mal resolvida que terminou de forma trágica? Com a mentira de Rafael exposta, a investigação entrou em uma nova fase, muito mais agressiva e focada em desmontar as versões contraditórias. A delegada Ivalda Leixo, já conhecida por ser meticulosa, convocou mais testemunhas e revirou cada detalhe do dia do crime. O objetivo era simples: pressionar os pontos fracos do caso e descobrir onde a história escondia suas falhas. E uma dessas falhas estava justamente na timeline apresentada por Rafael. Ele dizia que deixou o evento por volta das 21h15, mas câmeras de segurança dentro do autódromo indicavam que ele ainda estava lá perto das 22 horas. Esse deslize traz mais dúvidas do que respostas. Por que mentir sobre o horário? O que ele fez nesse intervalo de quase uma hora que desaparece da narrativa dele? A polícia cruzou dados de antenas de celular. O aparelho de Rafael permaneceu ativo na região até as 22h18, que é só então que começou a se deslocar em direção à sua casa. Ou seja, tudo o que ele disse sobre ter saído mais cedo era falso. Esse ato se torna crucial, pois é justamente o período em que os investigadores acreditam que Adalberto foi atacado e morto. Enquanto isso, a esposa de Adalberto começou a ser alvo de boatos. Algumas pessoas insinuaram que ela sabia do caso extraconjugal e poderia ter motivos para querer o marido morto. Mas em depoimentos, ela demonstrou desespero, apresentando mensagens e ligações em que tentava contato com ele naquela noite. Nada apontava para envolvimento direto. Mesmo assim, a polícia não descartava nenhuma possibilidade. Outra peça-chave veio da perícia nos objetos encontrados com o corpo. O capacete, além da digital, parcial, tinha marcas de impacto recentes. Isso levantou a hipótese de que Adalberto pode ter sido golpeado na cabeça antes de ser colocado no buraco. Mas a ausência de sangue no local do achado indica que o ataque pode ter ocorrido em outro ponto e o corpo apenas transportado para lá. Essa movimentação exigiria mais de uma pessoa, fortalecendo a teoria de que havia cúmplices. O laudo sobre as mãos de Adalberto trouxe um detalhe importante. Não havia rascanhões compatíveis com uma luta longa. Isso significa que ele pode ter sido surpreendido de forma repentina, imobilizado rapidamente, talvez até dopado. Mas se ele estava limpo no exame toxicológico, que método foi usado para neutralizá-lo tão rápido? Enquanto as dúvidas cresciam, a figura da amante de Sorocaba ganhava mais peso na trama. Ela foi finalmente localizada pela polícia, mas o seu depoimento deixou ainda mais pontos de interrogação. Segundo ela, tinha sim marcado de ver Adalberto naquele dia, mas desmarcou de última hora porque não estava se sentindo bem. O problema é que mensagens recuperadas mostravam um tom de briga entre os dois. Ela chegou a escrever: "Se você não aparecer, acabou." Depois disso, apagou as conversas. O que ela queria esconder? E mais, será que alguém do círculo íntimo dela poderia ter agido por ciúmes ou raiva? A delegada começou a se questionar se o crime foi motivado por vingança ou se havia algo ainda mais sombrio. Afinal, Adalberto era empresário, lidava com contratos de transportes, movimentava dinheiro e tinha funcionários que dependiam dele. Será que alguém tinha interesse em tirá-lo do caminho por questões financeiras? Documentos apreendidos na empresa levantaram suspeitas de dívidas, acordos quebrados e até menos ameaças veladas. Paralelo a isso, os seguranças do autódromo foram interrogados novamente. Alguns disseram que nem sequer viram Adalberto naquela noite, mas inconsistências apareceram nos relatos. Um dos vigias em especial tinha antecedentes por agressão e já havia se envolvido em confusões em eventos anteriores. O comportamento frio dele chamou a atenção dos investigadores. Coincidência ou peça do quebra-cabeça? O ponto alto dessa fase da investigação foi o resultado do exame de DNA no carro. O sangue encontrado não era apenas de Adalberto.
Havia material genético de uma segunda pessoa, ainda não identificada. Isso muda tudo. Quem era essa pessoa? Um agressor que se feriu na luta? Ou alguém que ajudou a carregar o corpo e acabou deixando vestígios? Essa descoberta é como um fio puxado em um novelo de mistérios. A opinião pública já estava em polvorosa. Programas de TV, jornais, redes sociais, todo mundo passou a discutir a mesma pergunta: quem matou Adalberto? Agora a investigação parece se concentrar em dois focos principais: o envolvimento direto de Rafael e a possível participação de uma rede maior, talvez até mesmo de pessoas ligadas à segurança ou aos negócios de Adalberto. A única certeza é que o crime não foi um ato isolado ou impulsivo. Houve planejamento, execução cuidadosa e uma tentativa clara de manipular a narrativa. E você, o que acha? Rafael mentiu porque tem culpa? A amante realmente esteve